sobre os efeitos de guitarra e queria pedir pro pessoal também checar a nossa banda, a banda Track One, colocando o link aí de baixo, para dar uma olhada se vocês gostam do vídeo. Se você gostar, você possa inscrever no nosso canal do YouTube. E também, se tiver alguma dúvida dos vídeos, alguma coisa que eu poderia responder, por favor, coloque o seu comentário aí embaixo. E também espero que ajude bastante a parte 2 aí, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado. Falou! Agora, os efeitos de modulação é um dos efeitos assim, mais interessantes que eu acho. Ele pega o sinal da guitarra e divide em dois, né? Um mantendo o sinal original e o outro modificando um pouquinho o tempo do sinal. Então você ouve uma certa alteração no som da guitarra quando você coloca o sinal original e você coloca ele um pouco fora do tempo, coisa de milímetros de milésimos de segundo, aí você nota uma diferença. Agora, o tempo vai determinar qual tipo de efeito de modulação que vai ser usado. Por exemplo, o chorus, o phaser ou o flanger. Agora, o pedal de phase, ele mistura o sinal normal da guitarra com uma fase alternada, que eles chamam. As ondas de som dos dois sinais são alternadas milimetricamente em tempo, provocando uma cancelação de frequência, ou o que eles chamam de fora de fase. Esse é exatamente como o pedal de phase funciona. E um dos pedais de phase mais famosos que são é o da MXR, o Phase 90, bastante conhecido e usado pelo Eddie Van Halen, né? E também o Dave Grohl do Foo Fighters. É interessante como você nota o espaço, a dimensão que fica quando você tem dois instrumentos tocando ao mesmo tempo. Esse é praticamente como o resultado do efeito do chorus. Então o efeito do chorus vai ser como se tivesse duas pessoas tocando as mesmas coisas, os mesmos acordes, as mesmas notas ao mesmo tempo. O que acontece é que sempre uma guitarra vai ser diferente da outra. Ou vai ser um pouquinho desafinada, ou vai ser um pouquinho mais lento ou mais rápido. Então o pedal de chorus faz exatamente isso. Ele simula esse efeito. Um som mais rico, mais encorpado, como se estivesse tocando vários instrumentos juntos. Um dos pedais mais famosos é o pedal da Boss, Super Chorus CH1. O efeito de flanger foi descoberto o efeito do flanger por volta dos anos 60. E eles adquiriram esse som do flanger segurando o tape, segurando a fita, quando estava gravando por um pouquinho. O pessoal ia lá e colocava o dedo um pouco e o som alterava um pouquinho. Então tinha aquele som de flanger, né? Que é exatamente aquilo que a gente tinha falado. O efeito do flanger é adquirido quando você pega um sinal normal, você divide em dois, e um desses sinais você vai modificar o tempo dele por volta de 1 a 10 milésimos de segundos. Você misturando os dois sinais, você vai ter aquele som do flanger. Vamos falar um pouquinho de reverb, né, de reverb. O efeito de reverb foi criado para simular como que as ondas de som refletem quando elas batem em uma certa superfície ou um certo ambiente. Agora, um exemplo de reverb é o reverb mecânico. O reverb mecânico é o mais limitado, mas talvez tenha um som melhor para a guitarra. Normalmente, esses reverbs mecânicos são embutidos em muitos amplificadores. A maneira que funciona é o sinal da guitarra, ele é transformado em energia mecânica que passa por uma mola e faz o efeito de reverb, faz o efeito de ambiência, simula o efeito de ambiência. Antigamente, como a Fender fazia umas unidades de reverb que parecia um amplificador pequeno, que também tinha uma válvula de 12A X7, que é a válvula de pré-amplificação, que fica um som valvulado, mais gostoso de se ouvir. Agora, o reverb digital, com ele você pode fazer muitas coisas. Você pode simular tanto reverbs de ambientes pequenos, grandes, de hall, de concerts. É muito mais fácil de você controlar o reverb digital. Porém, é um som menos natural. Mas hoje em dia usa-se muito em estúdios e também ao vivo. Existem várias companhias, várias marcas de pedais que produzem o seu próprio pedal de reverb. Então fica ao seu gosto a saber qual pedal você vai utilizar.
efeitos que eu mais gosto de usar e que eu acho mais interessante. Antigamente, as primeiras unidades de efeito de delay eram como se fosse um toca-fitas. Quando você tocava o som da guitarra, automaticamente ele já gravava e já tocava de volta para você. Então ele tinha dois cabeçotes, um gravava e o outro tocava o som. Então os delays de fitas, eles foram introduzidos mais ou menos por volta dos anos 50. Eles utilizavam o efeito de delay mais como um slapback, que eles chamam. Ele simula como se fosse ambiência também. Então, por volta dos anos 70, eles já foram produzindo unidades de delay que já eram mais portáteis, né? Mas ainda constituía de fitas mecânicas, né? que copiavam, que gravavam e tocavam ao mesmo tempo, provocando então um certo efeito de eco, né? Ao longo do tempo foi desenvolvendo e eles foram produzindo mais pedais, né? Menores, antigamente eram muito grandes. E um dos pedais que realmente revolucionou a história do delay é do pedal da Electro Harmonix, o Deluxe Memory Man, que muitos guitarristas começaram a usar, como o The Edge, o guitarrista do U2, que usa bastante o delay e que revolucionou a história do delay dentro da música. Então existe essa polêmica aí, que muitos guitarristas gostam de delay digital, outros gostam de analógico. Então, é claro que o efeito digital tem muito mais possibilidades que você pode fazer. Por volta dos anos 80, realmente teve uma grande revolução, que quando surgiu o delay digital. O som ele é gravado digitalmente, então você pode ter um tempo bem mais longo, né, e bem mais ajustável. Mas a diferença é que os pedais de delay digital não é tão limpo quanto o som de um pedal analógico, né? Existe essa grande discussão entre guitarristas, que um prefere o analógico, outros preferem o digital. Então é uma coisa bem pessoal, questão de gosto. O pedal de wah-wah surgiu dos anos 60, que na verdade foi um efeito que queria simular um som de um trompete mudo, que eles chamam, bastante conhecido pelo trompetista Clyde McCoy. Então a primeira companhia a lançar o pedal de wah-wah foi a Vox. Inclusive eles colocaram a foto e a assinatura do Clyde McCoy bem atrás do pedal, simulando o efeito do trompete mudo que tinha, que era bastante conhecido. E logo depois esse efeito foi bem conhecido, né, com o nome de wah-wah e também com o nome de Cry Baby. Antigamente o pedal de wah-wah não tinha muito sentido, ou não era conhecido como um pedal legal, vamos dizer assim. Mas aí alguns guitarristas como Jimi Hendrix, o Eric Clapton e Jeff Beck transformaram totalmente essa ideia e usaram o pedal de wah-wah nas suas gravações, ficou famoso até hoje. Então, a maneira que o pedal de wah-wah funciona é realmente o movimento da frequência grave e aguda através de um pedal, né? E alguns pedais mais modernos você pode até regular a frequência, a distância, você pode fazer uma série de regulamentos para fazer o som ficar um pouco mais diferente. O wah também conhecido é o auto wah, né? Que é o wah-wah automático. Ele não necessita de você ficar regulando ele no pé, ele responde às frequências. Quando você toca um pouco mais forte, ele automaticamente vai e regula para você. O auto wah é conhecido como envelope filter, que eles chamam Electro Harmonix Envelope Follower.